Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A implantação da República Portuguesa foi proclamada em Lisboa a 5 de outubro de 1910. Poucos meses depois, em maio de 1911, realizaram-se as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. As eleições foram a 28 de maio e, portanto, nesse dia, Carolina Beatriz Ângelo votou e entrou para a história como a primeira mulher a exercer o direito de voto em Portugal. Não só em Portugal, como em toda a Europa Central e do Sul. Ora, num tempo em que os direitos das mulheres eram muito reduzidos, como é que ela conseguiu? A resposta está na primeira lei eleitoral da Primeira República, que dizia que poderiam votar os cidadãos portugueses maiores de 21 anos, que soubessem ler e escrever, ou os chefes de família, sem mencionar se esses cidadãos eram do sexo masculino ou feminino. Olhando para a lei, Carolina Beatriz Ângelo viu que preenchia os requisitos. Licenciara-se na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, era médica ginecologista, sabia ler e escrever, evidentemente, tinha mais de 21 anos e era chefe de família porque ficara viúva no ano anterior. Já sabia que ia encontrar dificuldades, mas tentou recensear-se na mesma. Carolina queria que as mulheres tivessem direito ao voto, mas queria mais direitos e melhores condições de vida para as mulheres portuguesas. Salário igual para trabalho igual, direito a administrar os próprios bens, proteção na família e na maternidade e direito à educação, já que a taxa de analfabetismo ultrapassava os 70%. Mas aqui falamos tanto de homens como de mulheres. Curiosamente, apesar de combativa, não pediu ao governo que introduzisse mudanças da lei. Disse exatamente isso numa entrevista. Nós queremos tomar parte no sufrágio eleitoral, mas sem que para isso seja necessário alterar uma vírgula do decreto. E não era preciso. Mas Carolina entregou um requerimento para ser incluída no recenseamento em curso e não foi aceite. Então, fez entrar um recurso no Tribunal da Boa Hora e o juiz João Castro proferiu uma sentença que ficou para a história. O acórdão foi favorável às pretensões de Carolina, ordenando que ela fosse incluída no recenseamento em preparação, porque a lei eleitoral estabelecia que eram eleitores elegíveis os portugueses maiores de 21 anos, residentes em territórios nacionais, que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. Ao referir-se a cidadãos portugueses, o juiz considerou que a lei englobava homens e mulheres, pois, se o legislador tivesse intenção de as excluir, tê-lo-ia manifestado de forma clara. Os legisladores republicanos, que não queriam dar o voto às mulheres, foram apanhados na curva, mas para evitar que mais mulheres votassem no futuro, 2 anos depois, mudaram a lei e escreveram cidadãos portugueses do sexo masculino. De qualquer forma, Carolina Beatriz Ângelo votou na freguesia de São Jorge de Arroios, a 28 de maio de 1911, graças à decisão do juiz Castro, que ultrapassou fronteiras e Portugal foi notícia em quase toda a imprensa internacional. Carolina morreu poucos meses depois e já não assistiu ao primeiro aniversário da implantação da República, mas foi pioneira na conquista do voto para as mulheres em Portugal e em toda a Europa Central e do Sul.